Segunda-feira começando, estamos aqui super animados para começar nossas aulas, meu amor. Eu já tô aqui com meu caderninho de anotações, tem tudo aqui, tudo bonitinho das aulas passadas. Você fez isso, né? Tá tudo anotado, porque a gente vai precisar futuramente, porque a gente precisa revisar e revisar antes de ir e fazer a nossa prova desse famoso Enem, o exame que nos abre as portas aí para ingressar no mundo universitário. E a TCM que nos dá essa oportunidade de estudar no conforto de casa, sem pagar nada por isso, com os melhores profissionais da cidade de Mossoró. E é isso, meu bem! Vamos lá começar a nossa aula. Olha, eu montei aqui todo o meu cronograma de aulas, como vocês já sabem, né? Tá tudo arrumadinho, tudo organizado. Hoje a gente vai ter aula de literatura e português. Pois é, tá tudo esquematizado já. Os professores só estão nos esperando, nos aguardando para começar a nos ajudar. E aqui, eu separei aqui alguns autores, né, da literatura brasileira que eu adoro, amo muito, que é o Jorge Amado, o Machado de Assis, Ariano Suassuna, grande referência nordestina aí pra gente, né? Mas a literatura vai muito além disso. E o nosso professor está preparadíssimo para nos ajudar. Então vamos lá começar a nossa aula com tudo de hoje, literatura. Olá, você, tudo bem? Eu sou Alderi Jaza, sou professor de literatura e estou aqui hoje para que a gente possa conversar um pouquinho sobre essa das artes mais sagradas, mais interessantes que nós temos. E, principalmente, como a literatura vai cair no Enem, não é isso? Então, hoje, gente, nós preparamos uma aula especial. Uma aula em que nós vamos percorrer, né, desde as bases da literatura até mesmo onde nós vamos ver as escolas literárias, alguns textos, algumas questões, dicas e tudo mais que nós temos direito para que possamos chegar no Enem com tudo em cima, beleza? Vamos lá? Vamos começar o nosso itinerário. Como a literatura aparece no Enem? Muito bem. Gente, a literatura faz parte da prova de linguagens, certo? De linguagens, códigos e suas tecnologias. E existe uma competência específica para a literatura, que é a competência 5, que diz que nós vamos analisar, interpretar, aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Blá, blá, blá. Muito papo, não é? Gente, mas isso não é tão complicado. Não é. A competência da área 5, ela só pede que você conheça a literatura, saiba quando foi que um texto foi produzido, quais eram as características desse momento. Então não é tão complicado quanto na teoria se pensa, né? Por exemplo, dentro da competência de área 5, nós temos algumas habilidades que são cobradas lá, específicas de literatura também. Como, por exemplo, olha, estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Ah, mas está complicado, professor, eu não sei muito bem como é que faz isso. Sabe sim, nós sabemos quando o texto é mais antigo, quando o texto é mais atual, você sabe pela linguagem, você sabe até pelos temas. Não é tão complicado assim. Olha só, vamos dar um exemplo que vem lá de Machado de Assis. Referido o que lá fica atrás, Custódio confessou tudo o que perdia no título e na despesa. O mal que lhe trazia a conservação do nome da casa, a impossibilidade de achar outro, um abismo, um suma. Não sabia que buscasse. Faltava-lhe invenção e paz de espírito. Se pudesse, liquidava a confeitaria. E afinal, que tinha ele com a política? Era um simples fabricante e vendedor de doces, estimado, afreguesado, respeitado e principalmente respeitador da ordem pública. Mas o que é que há? Perguntou Aires. A República está proclamada. Já há governo? Olha só, você nota pela leitura desse texto que ele não está se passando nos dias atuais. Está se passando lá no século XIX. Por quê? Porque ele fala ali, ó, a República está proclamada, já há governo. Então você nota que há uma trama que
que está se desenvolvendo exatamente na época da proclamação da República. Você conseguiu perceber esse aspecto histórico, então você está dentro dessa habilidade, você está dominando essa habilidade 15, que é de estabelecer a relação entre o texto e o momento de sua produção. Ah, ainda não estou bem certo, será que eu sei realmente isso? Vamos lá, vamos exercitar isso um pouquinho. Questão que testa essa habilidade 15. Mais um texto de Machado de Assis, vamos lá. Ao passo que Dona Evarista, em lágrimas, vinha buscando o Rio de Janeiro, Simão Bacamarte estudava por todos os lados uma certa ideia arrojada e nova, própria a alargar as bases da psicologia. Todo o tempo que lhe sobrava dos cuidados da Casa Verde era pouco para andar na rua, ou de casa em casa, conversando com as gentes sobre 30 mil assuntos e virgulando as falas de um olhar que metia medo aos mais heróicos. Machado de Assis, o alienista, né? Conto o alienista. E aí o enunciado diz o seguinte: o movimento realista sofre influência de vários acontecimentos importantes do final do século XIX e início do século XX, o que se manifesta no excerto com o estabelecimento de uma relação entre o enredo e a alternativas. Letra A. Histeria das grandes metrópoles urbanas, exploração de teorias científicas da época, idealização de personagens ditas históricas, realização de sua própria felicidade conjugal ou ainda a luta entre religiosidade católica e o pecado. Repare, a habilidade 15 está aqui sendo testada. Ele está perguntando aqui, qual era a influência desses movimentos, desses acontecimentos importantes do século XIX no movimento modernista? Qual era a influência? Esse movimento sofreu influência desses acontecimentos, e que acontecimentos eram esses? Gente, o realismo acontece aqui no Brasil na década de 80 do século XIX, a partir da década de 80, 1881 em diante. Então, nós temos ali, naquele final de século, naquelas últimas 2 décadas, nós temos vários movimentos que eram importantes, cientificistas na sua maioria, O positivismo, o evolucionismo, o determinismo, os movimentos ligados à sociedade como o marxismo social. Então, eles estavam aparecendo ali nas últimas décadas do século XIX. Olha só qual é a resposta. Letra B, exploração de teorias científicas da época. Evolucionismo, positivismo, determinismo, tudo está aqui e é o que aparece em toda a obra de Machado de Assis, em toda a obra realista de Machado de Assis. Tá vendo? Habilidade 15. Você relacionou o texto à época a qual ele pertence, beleza? Vamos para uma outra habilidade cobrada no Enem em literatura. A habilidade 16, que é de relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Ah, não entendi bem, professor. Fácil. É você relacionar as características de um texto com o momento, com a escola que ele pertence, A gente chama de escola literária, com a escola literária a qual ele pertence. É você ver um texto do modernismo e dizer, puxa, isso aqui é modernismo. É ver um texto do barroco e dizer, isso aqui é barroco. E de que maneira você sabe isso? Estudando as características de cada escola literária. Aqui nós temos um exemplo, um texto de Manuel Bandeira, chamado Poética, em que ele diz: estou farto do lirismo comedido, do lirismo funcionário público, com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Gente, esse texto só pode ser do modernismo. Por quê? Porque ele está dizendo, ele está sendo contrário, Ele está falando contra o academicismo. Quando ele diz abaixo os puristas, por exemplo, quando ele diz que está farto do lirismo comedido, ele está falando contra os parnasianos, que eram os poetas que mandavam nessa época aqui. Então, Manuel Bandeira estabelece um conflito com esses parnasianos através de um poema chamado Poética. Tá vendo? Você estabeleceu aqui uma relação entre o que acontece no poema, com versos livres, sem rima, típico do modernismo,
com a escola literária modernismo. Vamos ver se a gente entendeu bem? Vamos. Temos uma questãozinha sobre isso. Repare, quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. Alfonso de Guimarães, com o poema Ismalha. E aqui nós temos o trecho do poema de Alfonso de Guimarães deixa transparecer as características do movimento simbolista. Como é que a gente vai saber que esse movimento é simbolista? Vamos lá. Temos aqui as alternativas. Ele deixa transparecer que é simbolismo porque propõe a fuga do espiritual, do céu, para o real, o mar. B. Ele ressalta a musicalidade e os recursos melódicos. C. Ele explora o cientificismo presente no final do século XIX. D. Ele descreve com atenção aspectos objetivos de Ismalha. Ou E. Valoriza elementos outrora trabalhados pelos naturalistas. Bem, nós sabemos que o simbolismo, se você estudou, você sabe que o simbolismo tem características que são totalmente contrárias à questão dos movimentos científicos da época. É um movimento do finalzinho do século XIX, que vem ali um pouquinho depois do realismo de Machado de Assis, um pouquinho depois do início do parnasianismo, e justamente por vir depois, combate essas características dessas escolas, que são mais ligadas à questão da realidade. Aqui nós temos metafísica, aqui no simbolismo nós temos uma escola voltada para essa ideia de musicalidade. Olha só qual é a alternativa que aparece isso. Ressaltar a musicalidade e os recursos melódicos, letra B. Gente, olha só. Existe aqui musicalidade sim, olha como o poema se desenrola dentro de um ritmo, Existe aqui a rima nos lugares certos, palavras que são harmônicas entre si. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Repare que existe um ritmo, agradável, a harmonia entre as palavras, típico do simbolismo, que adorava a musicalidade. Nós vamos ver um pouco do simbolismo ainda, certo, gente? Entenderam? Essa habilidade, então, a gente dominou. Vamos para a próxima. Mais uma habilidade aqui, a habilidade 17. É a última habilidade que nós vamos falar hoje, tá bom? Só para que a gente possa ver que essas habilidades não são tão complicadas assim. Você dominou uma habilidade dessa, fica mais fácil de você fazer as questões do Enem, porque todas elas são baseadas em competências e habilidades. A habilidade 17 fala o seguinte: reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Valores sociais e humanos. Nós conseguimos fazer isso, Olhe só esse textinho aqui, pequeno, de Emicida. Na música Paisagem, ele fala o seguinte: bem louco de like e brisa, que a rede social dá o que nós quer, enquanto rouba o que nós precisa. Repare, ele está falando de like, Bem louco de like e de brisa, Falando de like, falando de redes sociais. Então você traz esse texto para um contexto, em que valores muitas vezes são definidos a partir de popularidade, a partir de likes, de curtidas. Então você tem aqui sim a habilidade 17 sendo trabalhada. Você consegue ver que esses valores são típicos dessa época. São valores sociais e humanos do século XXI. E nós temos, sim, questões que falam sobre isso. Vamos a Vinícius de Moraes. Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu caminho. E chore, se arrependa e pense muito que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza te convença, que a saudade não compense, que a ausência não dá paz. E que o verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma antiga trama, que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Nossa! Vinícius de Moraes. Pois bem, nesse poema,
O eu lírico declara seus pensamentos seguindo uma concepção de que o relacionamento amoroso, olha só, concepção de relacionamento amoroso, valores sociais, valores humanos, tudo a ver com a habilidade 17. Olha só, a concepção de relacionamento amoroso que é apresentada aqui no poema, A, acaba no momento em que um dos amantes se afasta do outro. B, tende a se consolidar quanto mais os amantes se afastam um do outro. C, é constituído como um fator primordial que confere sentido à vida. D, pode ser vivida à distância, desde que se mantenha a fidelidade conjugal. Será? E letra E, foge de uma definição racional ao se apresentar como algo efêmero em meio às dificuldades. Aí você recorre ao texto de novo, você já leu as alternativas e diz, puxa, mas quais são os valores que estão aqui sendo julgados, né? Sendo falados nessa letra? Aí você presta atenção ali, ó. Que a tristeza te convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma antiga trama, que não se desfaz. Ou ainda, se você pegar uma mais clara, outro trecho mais claro ainda, olha, pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. É melhor sofrer junto que viver feliz sozinho. Então, qual é o valor que nós temos aqui? O amor conjugal, né? Faz parte do relacionamento, né, de duas pessoas e não adianta você querer ser feliz sozinho. É melhor que você tenha um relacionamento amoroso do que você ser feliz sozinho. Isso está explícito na letra. Vinícius de Moraes dizia, não, ser feliz sozinho não adianta. Ser feliz sozinho é ilusão. Você precisa procurar o amor ao lado de alguém. E é isso que ele escreve nesse poema, e aí é o valor social, o valor humano que ele está colocando aqui. E é o que a habilidade 17 nos pede. Vá em busca desses valores, identifique esses valores nos poemas. Beleza? Entendemos? Vamos lá, vamos em frente então. Gente, literatura está dentro da prova de linguagens. A prova de linguagens, 45 questões, sendo que 5 são questões de língua estrangeira. 40 são de língua portuguesa. Essas 40 questões de língua portuguesa, elas vão obedecer ali a uma divisão, vamos dizer assim, de textos verbais, de textos literários e não literários, certo? As 40 questões vão estar mais ou menos divididas, metade das questões com textos literários e metade com textos não literários. Não é uma formalidade, não é uma questão fixa, não é um padrão essencial, né? Mas é algo que se verifica. As questões vão versar sempre com esses dois tipos de linguagem. E dentro dessas questões nós também podemos ver quais são os assuntos que mais caem, né? Leitura e interpretação de texto. A maioria das questões, a maioria versa sobre isso. Você precisa mostrar que você interpreta bem textos, certo? 33,9%, ou seja, quase 34% das questões até o ano passado, certo? Versam sobre leitura e interpretação. Em segundo lugar, a estrutura textual e análise de discurso, né? Estrutura textual. Pode ser com um texto literário também, né? Você entender qual é a estrutura de um poema, entender qual é a estrutura de um romance. Em terceiro lugar, você tem ali a leitura e arte, né? As questões com textos artísticos, né? Textos verbais ou não verbais, estão ali em terceiro lugar. Depois vem gênero textual, literatura especificamente, né? Nem sempre o texto da questão, sendo literário, a questão vai versar sobre literatura. Às vezes o texto é literário, mas está falando ali de uma questão mais gramatical, por exemplo.
tá bom? Então, falando especificamente de literatura, nós temos aí 7,6% das questões. Depois vem variação linguística, funções da linguagem, importantíssimo também, relação intertextual, gramática, semântica, norma culta versus norma popular e figuras de linguagem. Esses são os assuntos que mais caem no Enem, na prova de linguagens de língua portuguesa, tá bom? Sendo assim, nós podemos começar a pensar o que é um texto literário. Afinal de contas, se quase metade da prova, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, se metade da prova de linguagens vem com texto literário, então o que é um texto literário? Bem, vamos diferenciar. Texto não literário é o texto que vai ter um sentido mais denotativo, né? Ou seja, um sentido real. É quando o texto tem um só sentido, é quando a objetividade é maior. É quando você encontra, por exemplo, um texto jurídico. Aqui nós temos o artigo 5º de nossa Constituição e você vê que o texto jurídico, o texto legalista, podemos chamar assim, o texto ligado a essa área vai ter que ser muito ligado na realidade, na denotação, em um só sentido, na objetividade. Por quê? Que é para não dar margem para ambiguidades. Não pode existir ambiguidades aqui, certo? Então você pega um texto desse tipo, vai ser um texto totalmente ligado à denotação. Ao contrário do que nós temos como texto literário. O texto literário, ele é conotativo, ele abre o seu sentido, ele é plurissignificativo, ele é subjetivo. Eu posso entender o texto literário de um jeito e vocês entenderem de outro jeito. Por quê? Porque há margem para isso. O texto literário é um texto que vai dar margem para várias interpretações. Uma letra de música, é um romance, né? É um poema, é uma novela, é um texto teatral. Esses textos, eles são plurissignificativos. Eu entendo de um jeito, você entende de outro. Quer ver só? Olha só, isso aí a gente pode chamar de um poema, né? Talvez um poema concretista, mas se isso foi escrito em um muro, né? Foi escrito em um muro e eu posso ler de que jeito? Amor te salva? A morte salva? De que maneira você viu isso? Tá vendo? Juntou e aí a gente não sabe para onde vai o sentido, vai depender de quem lê. Isso é o texto literário. O texto literário ele é exclusivamente dedicado a essa ideia de plurissignificação. É assim, por exemplo, que você tem letras de música dizendo uma coisa dentro de uma realidade e de repente você vai olhar quando o autor criou aquilo e o texto falava de outra coisa, totalmente diferente, né? Você, puxa, mas eu sempre entendi a letra dessa música desse jeito, mas o autor estava querendo dizer outra. E todos estão certos. Claro, existe um padrão de interpretação que a gente tem que seguir, mas o texto vai ter um significado específico para você sem problema nenhum, tá bom? É o caso do texto literário aqui, ele é conotativo, tá bom? Se é conotativo, ele vai trabalhar com figuras de linguagem. E aí eu vou dar, nesse bloco ainda, um gostinho das figuras de linguagem, só para a gente revisar. As metáforas. Figuras de linguagem fazem parte da linguagem conotativa. E aí, uma das figuras mais usadas é qual? Metáfora. Que é quando você tem uma relação de semelhança entre a palavra e o que ela representa. Veja só. Você é luz, é raio, estrela e luar. A letra de música, os mais românticos devem conhecer, né? Vando, você é luz, é raio, estrela e luar. Isso é metáfora, certo? Ele compara a luz, você, no caso, a luz, a um raio, a uma estrela e a um luar, por achar que você tem características desses elementos, né? Ou então, os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde, pousam no livro que leis. Mário Quintana. Os poemas são pássaros. Olha que metáfora bonita, né? Os poemas são pássaros, como nós somos pássaros e vamos voar. Daqui a pouco a gente volta.
Olá, estamos de volta. As andorinhas voltaram, eu também voltei, como diz a música. Voltamos como os pássaros no poema de Mário Quintana, né? Então nós vimos a metáfora. A metáfora é muito usada, a gente sabe, né, identificar. Muito parecida a metáfora com a comparação. Comparação é como se fosse uma metáfora, só que no caso aqui aparece sempre um elemento, né, um conectivo para explicitar que está havendo essa comparação. Por exemplo, você é como um sonho. Esse como faz toda a diferença. Se eu tiro o como, eu tenho uma metáfora, você é um sonho. Coloquei o como, virou uma comparação. Você é como um sonho, ok? Olha só na música de Lulu Santos. Meu bem, será que você não vê? Não ouve nada. Só o passado rondando minha porta, feito alma penada. Feito alma penada, como se fosse uma alma penada, tal qual uma alma penada, né? Ou Luiz Gonzaga, em Asa Branca, né? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, ou seja, tal qual, como a fogueira de São João. Isso é comparação, ok? Metáfora não tem o elemento, esse conectivo, esse elemento explícito, a comparação vai ter. Metonímia. A metonímia é uma figura de linguagem um pouco sutil, a gente tem que estar bem atento, né? É quando você usa um termo no lugar de outro, porque tem ali um prolongamento de sentido entre eles, né? Quando tem uma relação de sentido entre eles. E aí você tem alguns tipos de metonímia, como por exemplo, você usa a parte no lugar do todo, o bonde passa cheio de pernas. Gente, não são só as pernas que estão passando no bonde, são pessoas, então as pernas, a parte, as pernas estão representando o todo, que são as pessoas. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Não são as velas, são os barcos, são os pescadores em si, né? Mas as velas representam, os barcos representam os pescadores também. Então você tem a parte pelo todo. Também existe a questão da marca pelo produto. A gente conhece vários exemplos desses, né? Desses a gente usa de maneira corriqueira até, quando você vai falar o achocolatado, mas aí fala o nome do produto, quando você vai falar a goma de mascar, mas fala o nome do produto em si, quando você vai falar cerveja e fala o nome do produto. Isso é uma metonímia. O artista pela obra. Sou alucinado por Guimarães Rosa, mas leio mais Drummond. Então você tem, na verdade, o nome do artista aqui no lugar da obra dele. Quando você diz, estava em dúvida se ouviria Caetano Veloso ou se veria um Fellini, você está trocando as obras desses artistas pelos nomes deles. Então você tem aí também uma metonímia. Aquela mulher encantada pelo cubismo, há horas que está aqui no museu diante de um Picasso, diante de uma tela de Picasso, né? Você de novo trocou o nome, a obra em si pelo nome do criador. Também, metonímia é quando você tem o continente pelo conteúdo. Ela tomou 8 taças de vinho. Ela tomou o vinho das taças, né? Era o que estava no continente. As taças são o continente, o conteúdo é o vinho. Então a gente pode simplesmente trocar o continente pelo conteúdo. Ah, eu tomei 3 latinhas de Coca-Cola, de refrigerante. Então você tem aqui a troca do continente pelo conteúdo, beleza? Personificação, muito fácil essa, divertida de identificar, que é quando características humanas são dadas a seres que não têm tais características, normalmente até inanimados, mas, de um modo geral, seres que não têm tais características. Exemplo, as árvores se abraçam. Bem, árvores se abraçando, abraçar é uma característica humana, então você tem aqui sim uma prosopopeia. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. As casas espiam os homens, o poema de 7 faces de Drummond, você tem aqui a questão das características, como as casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A casa espiar é uma característica humana. Então você tem aqui de novo uma prosopopeia. Paradoxo, maravilhosa essa figura, né? Muito presente no barroco. O paradoxo é quando você tem
uma frase que ela não vai ter lógica, ela vai ser contrária a si própria, né? Repare, o paradoxo cria uma mensagem que parece absurda, relaciona características opostas de maneira simultânea. Como você há um ilogismo, você fica, como isso pode ser possível? Não é. Mas dentro dessa figura de linguagem, para transmitir um sentido, eles buscam esse recurso. Cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Como assim? Se cada vez que você foge, você tem que ficar distante, como você pode... Entenderam? Meus olhos andam cegos de te ver. Nossa, Flor Bela Espanca diz, meus olhos andam cegos de te ver. Como olhos ficam cegos de ver? Entende? Isso é um paradoxo. Essa falta de lógica, né? Essa frase arrumada de uma maneira que vai dar um nó na cabeça, né? Cuidado, o paradoxo, ele pode vir junto da antítese ou não. Antítese é o quê? Quando você tem palavras de sentido contrário que estão na mesma frase, mas aqui há sentido coerente, tá bom? No paradoxo não tem coerência, aqui existe coerência. Apenas as palavras são contrárias, só isso. Faça paz, não faça guerra. Paz e guerra são contrárias. No entanto, aqui você entende. Existe uma lógica nessa colocação. Faça paz, não faça guerra. Tá bom? Residem juntamente no teu peito um demônio que ruge e um Deus que chora. Olavo Bilac diz isso, né? Um demônio que ruge e um Deus que chora. Repare, são elementos contrários que estão ali, né, no mesmo lugar, na mesma frase, sem que haja uma quebra da coerência. Isso é antítese. Deus é o teto da casa, o diabo é a porta dos fundos, o diabo é o chão da cozinha, Deus é o vão da entrada. De novo, você tem aqui os elementos contrários, Deus e o diabo, na música dos Titãs. Isso é antítese. Paradoxo não tem coerência, não tem lógica, né? Fica uma coisa estranha para você ficar quebrando a cabeça. Na antítese, isso não acontece, tá bom? São só palavras contrárias. As duas coisas podem aparecer juntas? Podem, certo? Podem aparecer juntas. Palavras contrárias, determinando uma antítese, mas também com sentido contraditório, sem lógica, determinando o paradoxo. A Legião Urbana tem uma música que fala sobre isso, né? Diz: eu estou cheio de me sentir vazio. Estou cheio de me sentir vazio. Você tem antítese e paradoxo nesse caso. Pleonasmo, quando você repete uma ideia para dar ênfase a ela. Não confundir com pleonasmo vicioso, que aí é somente uma repetição sem nenhuma ênfase. Subir para cima, descer para baixo, sair para fora, pleonasmo vicioso. Mas a figura pleonasmo, o recurso, vai além desse vício de linguagem. Então você tem, por exemplo, vamos fugir para outro lugar, baby. Bem, fugir tem que ser para outro lugar, né? Mas ele enfatiza a ideia. Artisticamente aqui é viável. Isso determina o pleonasmo. Morrerás, morte vil, na mão de um forte, diz Gonçalves Dias. Então você tem aqui também uma ideia de que a morte vai ser morrida, né? Morrerás, morte vil. É uma redundância, mas ele está chamando a atenção para isso, ele está dando ênfase a isso. Me sorri um sorriso pontual, né? Chico Buarque, lá na música Cotidiano, ele fala isso, né? Me sorri um sorriso pontual. E aí, me sorri um sorriso, mais um recurso usado aqui que a gente chama de pleonasmo. A sinestesia, quando os sentidos se cruzam. Na sinestesia você tem os sentidos, a audição, o olfato, a gustação, né? O paladar, se cruzando ali, se misturando. Como, por exemplo, Graciliano Ramos, lá em Vidas Secas, ele fala: despertar a um grito áspero, vira de perto a realidade. Grito áspero, grito, algo sonoro que você escuta. Áspero, algo tátil, que você sente com tato. Então, você tem uma mistura de sentidos aqui, portanto, o que nós chamamos de sinestesia. O delírio do verbo estava no começo, onde a criança diz: eu escuto a cor
dos passarinhos. Cara, que coisa bonita. Manuel de Barros, incrível, poeta incrível, fantástico. Eu escuto a cor dos passarinhos. Escutar é audição. Ver a cor, né? A cor é algo visual. Você vê, então você tem a visão sendo usada. E ele mistura essas duas coisas, né? Eu escuto a cor dos passarinhos. Tem cheiro a luz, a manhã nasce. Ó, sonora audição colorida do aroma. Cruz e Souza, lá do simbolismo. Tem cheiro a luz, cheiro, olfato, luz, visão. Então tá misturado ali, né? A sonora audição colorida, ok? Vamos à frente, hipérbole, exagero, hiper, né? Tudo que é hiper é exagerado, hipérbole. Eu estou morrendo de frio. Não, eu só estou com um pouco de frio. Aí eu vou lá e digo, estou morrendo de frio. Eu exagero para poder chamar a atenção, né? Rios te correrão dos olhos se chorares. Nossa, quem vai chorar? Rios de lágrimas, né? Mas eu quero exagerar, eu quero ser enfático. E aí eu faço essa hipérbole. Rios te correrão dos olhos. Olha o que Frejá fala. Por você eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Sério? Eu acho que ele está exagerando. Mas esse exagero é para dar ênfase. Esse exagero é típico da hipérbole, beleza? Eufemismo, ao contrário da hipérbole, o eufemismo tira o sentido de uma frase, né? Aliviando, deixa de exagerar. Pelo contrário, ele tira a gravidade até para que algo que é pesado não fique tão pesado assim, para que algo que seja agressivo não fique tão agressivo assim. Ele não está mais entre nós. Repare, eu não quero, é desagradável você dizer que alguém faleceu, morreu, né? São termos um pouco pesados. Então você chega com expressões que aliviam isso. Ele não está mais entre nós. Os Titãs, na música Marvin, eles dizem isso. 10 anos passaram, cresceram meus irmãos e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Olhe como ele usou o eufemismo aqui. Os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Ele não disse o verbo morrer. Ele foi mais leve, ele foi mais poético. Isso é o eufemismo. Ironia. Ironia. Quantos de nós não usamos ironia, né? Tem muitas pessoas que adoram, que acordam sendo irônicas. E a ironia é um recurso de linguagem, né? É uma das figuras de linguagem muito usadas. Por exemplo, quando você quer dizer uma coisa e para dizer essa coisa você diz o contrário. Isso é uma ironia, né? Alguém muito alto, você vai lá e diz, puxa, esse baixinho está mexendo comigo. Nossa, um baixinho de 2,10 metros de altura. Isso é uma ironia. Na literatura, quem usava muita ironia era Machado de Assis. Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele fala isso. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Olha que ironia, olha como ele subverte a expectativa falando amou-me durante 15 meses, e aí você não estranha, é a questão do tempo, 15 meses, mas só que ao mesmo tempo ele complementa com 11 contos de réis. Isso é uma ironia. Ele está dizendo que Marcelo o amou enquanto ele tinha dinheiro. A literação é uma figura de linguagem muito tranquila de você identificar. Por quê? Porque ela é musical. É quando você repete fonemas consonantais. Muito usado, por exemplo, no simbolismo. Você tem aqui um exemplo de Titãs. Tem caça, cabaça, cachaça, trapaça, mordaça, ruaça, vidraça, desgraça, raça, pirraça. Repare que você tem o várias vezes. Então a repetição desse fonema, cuidado, não são as letras. Esse fonema aparece aí com o C cedilha, ele poderia aparecer com SS, poderia aparecer com C, então não são as letras, é o fonema, é o som que está sendo repetido. É um som consonantal, então isso é uma aliteração. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Repare que você tem um sh, diferente do s, agora é o sh. Essa música de Chico Buarque nos apresenta
uma literação também, a literação do som sh, que também é consonantal, ok? Parecida com a literação, nós temos a assonância. A assonância é quando você repete fonemas, só que vocálicos e não consonantais, vocálicos. O mesmo exemplo dos Titãs, se você prestar atenção, olha só, tem caça, cabaça, cachaça, trapaça, você tem muita repetição do A. Isso é uma assonância. Ah, professor, então tem a literação e a assonância no mesmo trecho aí? Exatamente, a literação e a assonância. Aqui nós temos O, formas alvas, brancas, formas claras, a repetição do fonema A, ou ainda o Rapa quando diz a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Isso também é uma literação, a literação também do A, ok? Bem, revisamos um pouquinho aí, falamos um pouquinho sobre as figuras de linguagem, agora vamos ver os gêneros literários. Os gêneros literários, eles são importantes para que você organize na sua cabeça como aqueles textos aparecem, né? A que eles pertencem, se é um gênero ligado à poesia, se é um gênero ligado a uma narrativa, se é um gênero ligado à ação, e isso facilita muito a sistematização dos textos, tá bom? Os gêneros literários, eles são normalmente divididos em 3. Nós temos o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. O gênero épico vai ser chamado também de gênero narrativo. Gênero épico narrativo. O gênero lírico é dos poemas. Você imagina aí, a palavra lírico vem de lira, que era um instrumento musical antigo. Era o instrumento que acompanhava os poetas quando eles iam declamar alguma coisa. Então, como o texto lírico normalmente era acompanhado por esse instrumento, ele ficava muito sentimental, né? E aí a expressão se incorporou ao gênero. E o gênero dramático, já que dramático tem tudo a ver com drama, ação. A palavra drama vem do grego e significa ação. Então é quando você vai dramatizar alguma coisa, é o gênero do teatro. Vamos dar uma olhada nesses 3 textos, esses 3 gêneros. Repara aqui, gênero épico narrativo. É o gênero mais usado, gente. É aquele que a gente mais consome. São os romances, os contos, as crônicas, as fábulas. Nós temos aí 3 exemplos de gênero épico narrativo, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, Corte de Espinhos e Rosas e Harry Potter, né? Famosíssimo também. São 3 obras que são do gênero épico narrativo. Então, quando você passa numa livraria, que você vê aqueles livros expostos lá, normalmente os que estão expostos lá, como os mais vendidos e tudo mais, normalmente são textos do gênero narrativo, né? Nós temos uma minoria de obras que são comercializadas como sendo do gênero lírico. É uma minoria, né? O mercado tem uma atenção muito grande para o gênero narrativo. Os poemas, eles são consumidos em menor parcela. Então, nós temos aí o gênero épico. Lembre, se tem narrador, se tem personagem, espaço ou lugar, quer dizer, se tem tempo e se tem enredo, então faz parte do que nós chamamos de gênero narrativo. O gênero lírico é o gênero do eu. São os poemas. Não é tão popular assim, né? Existem, claro, poemas populares, mas ele ficou um pouco abaixo da popularização do gênero narrativo. Então, o gênero lírico é um gênero hoje feito por uma minoria dos autores. Ah, professor, mas isso tira o valor? Não, de forma alguma, né? Porque posso dizer a vocês, os poetas, eles fazem com que isso se multiplique. Apesar de nós termos muito mais comercialização de textos em prosa, mas os textos em verso, meu Deus, são muito bons. E aí você vai ter os textos em verso, sendo os textos que vão falar muito dessa questão do eu lírico. São os textos que vão falar mais de sentimentos, não que outros temas não possam estar sendo abordados, claro que podem, mas é típico do gênero lírico
atacar essa ideia de sentimento, de emoção, né? São os textos escritos em versos, são textos que podem ter rima. Normalmente você vai encontrar esse texto dividido em estrofes. Então são os textos mais ligados até à questão da música. Se você pega a letra de uma música, provavelmente você vai ver ali o formato, né, a formatação de um texto lírico, ok? E, por último, o gênero dramático. O gênero dramático é o gênero do teatro. Olha só, gente. O teatro é um gênero, é um tipo de literatura, né? É um tipo de texto literário. Por quê? Porque alguém escreveu aquilo com a ideia de que aquilo pudesse ser encenado. Então, o que diferencia o gênero dramático do gênero narrativo e do gênero lírico é justamente a formatação dele. Enquanto no gênero narrativo você vai ter um narrador contando uma história, blá, blá, blá. No gênero lírico você vai ter alguém falando de sentimentos. No gênero dramático você vai ter os personagens agindo entre si. Né? São personagens que na frente de um leitor ou de um espectador, se for no teatro, esses personagens vão estar contando a história deles com a ação, diretamente com a ação. É, por exemplo, o gênero do livro O Alto da Compadecida. Repare, João Grilo, aí você tem o que nós chamamos, né? Tem o nome do personagem e você vai ver no gênero lírico, no gênero dramático, perdão, o que nós chamamos de rubricas. Por exemplo, ali na fala do padre, tem aparecendo na igreja. Isso é o que a gente chama de rubrica, típico desse tipo de texto, tá bom? João Grilo chega e diz, Padre João, aí o padre aparecendo na igreja, que gritaria é essa? Falando de maneira sacerdotal. Chicó, mandaram avisar para o senhor não sair, porque vem uma pessoa aqui trazer um cachorro que está se ultimando para o senhor benzer. Aí o padre, para benzer? Chicó, sim. Aí o padre, com desprezo, né, essas indicações que o ator tem, um cachorro? Ele não vai dizer, um cachorro alegre, não. Um cachorro, ele tem que dizer com desprezo. Chicó, sim. Aí o padre, que maluquice, que besteira. João Grilo, cansei de dizer a ele que o senhor não benzia. Benze porque benze, vim com ele. Olha só, típico do gênero dramático. Então, por hoje é só, gente. Nós vamos nos encontrar novamente. Hoje a gente viu essa questão de como a literatura aparece no Enem e algumas características, né, típicas de algumas questões. Próximo encontro a gente fala um pouquinho mais sobre literatura e vamos para as escolas literárias, tá ok? Muito obrigado, até a próxima. Vamos revisar aqui rapidinho a questão da era colonial, da literatura colonial no Brasil. Lembrem, nós vamos ter o quinhentismo, que não chega a ser uma escola literária, nós vamos ter o barroco e nós vamos ter o arcadismo, né? No quinhentismo, vale a dica. O quinhentismo é muito usado em conjunto com outras épocas, né? Eles podem pegar, por exemplo, a Carta de Caminha e fazer um conflito, né? Um confronto com um texto do modernismo, por exemplo. O quinhentismo é sempre muito resgatado por poetas do modernismo, então pode acontecer algo assim. Sobre o barroco, muita atenção para a diferença. O barroco literário, tipicamente baiano, de Gregório de Matos, e o barroco tardio, né? O barroco do século XVIII, que vem depois do barroco literário e que acontece em Minas Gerais principalmente, né? O barroco tardio é o barroco de Aleijadinho, das obras de Aleijadinho, é o barroco do mestre Ataíde, das pinturas de mestre Ataíde. Então é um barroco que vai acontecer em Minas Gerais, ao mesmo tempo da escola literária arcadismo. O arcadismo é a última das escolas literárias da era colonial. É aquela escola dos clichês árcades, né? Carpe diem, nutilia truncat, aurea mediocritas, locus amenus, fugere urbem. Então você tem os 5 clichês árcades no arcadismo. Autores: Caminha, o famoso Caminha, lá do quinhentismo.
Prestem muita atenção em Gregório de Matos, no Barroco, e prestem muita atenção em Tomás Antônio Gonzaga, o nosso grande poeta do arcadismo. Esses são os destaques, tá ok? É isso aí, voltamos em breve. Esse quadro Revisando é demais, né? Então funciona assim, todos os nossos professores que dão a aula, eles entram com esse quadro Revisando e passa todo o conteúdo novamente para que a gente anote com clareza. E essas anotações aí de literatura vai ser muito válida também para que você possa usar de alguma forma nas aulas de redação, que vai começar agora com o professor Erismar. E aí, meus amores, nós estamos aqui de volta trazendo muitas informações para você que é candidato à prova do Enem 2022. Como todo mundo já sabe, mas eu faço questão de me apresentar, eu me chamo Erismar Cunha e sou professor de redação aqui do time Nota 10 da TCM. E eu gostaria muito de agradecer a todos aqueles que estiveram assistindo a nossa primeira aula e agora nós vamos dar continuidade. Eu tenho uma dica muito importante para vocês. Não esqueçam que é necessário bastante leitura, mas também é necessário bastante treino. Claro, né? Você só consegue fazer fazendo. Se beijar na boca só aprende beijando, então a redação você tem que praticar. Pegue qualquer tema, escolha qualquer proposta e treine. Treine e treine. Pois bem, na aula de hoje eu estou trazendo para vocês a parte da redação que todo mundo considera, pelo menos a maioria, né? Considera muito difícil e muito complicada de ser feita. Mas, professor, onde se encontra essa complicação? Todos nós sabemos, como eu já falei anteriormente, de que a redação do Enem, a produção dissertativa argumentativa, ela é composta de 3 partes. A primeira parte, a introdução, a parte do meio, o desenvolvimento, que é dividido em 2 parágrafos, e a última parte, que é a conclusão. Há algum tempo atrás, o Enem trabalhava com o processo de conclusão de uma maneira um pouquinho diferente do que se trabalha atualmente. Porém, é necessário a gente entender que, de forma obrigatória, a proposta de intervenção ela tem que vir muito clara no texto. Tem que ser algo muito possível, tem que ser algo muito prático. Não adianta nós criarmos determinadas intervenções tão utópicas, tão distantes da nossa realidade. E é nessa aula de hoje que nós vamos discutir um pouquinho e aprender bastante, onde nós vamos trocar algumas ideias sobre o parágrafo de conclusão. Não esqueçamos, como já foi dito, é preciso que você tenha aproximadamente umas 8 ou 10 linhas para você fazer o seu parágrafo conclusivo. Professor, por que é necessário tantas linhas para a conclusão? Eu posso fazer a minha conclusão apenas com 4 linhas? Eu posso fazer a minha conclusão apenas com 6 linhas? Olha, eu sempre falo para os alunos, e você que está assistindo em casa já deve ter escutado, que não há uma regra. Eu conheço muitas pessoas, milhares de alunos que fizeram a sua conclusão com menos ou mais linhas do que eu estou indicando e se deram muito bem. Porém, eu gostaria de repetir a minha dica. Seu parágrafo de introdução, de conclusão, ele deveria ter um pouquinho a mais do que a introdução e um pouquinho a menos do que o desenvolvimento. Então, se lá na introdução eu havia pedido para você fazer umas 6 linhas, no parágrafo de desenvolvimento eu pedi umas 8 linhas, se você fizer a sua conclusão com mais ou menos também umas 8 linhas, vai estar um parágrafo maravilhoso. E aí você que está em casa pode dizer, professor, mostre pra gente então o que é essa tão difícil conclusão. Vamos aí na tela que eu vou mostrar para você o parágrafo de conclusão.
Antes da gente começar a discutir sobre o parágrafo, eu preciso passar para vocês essa informação. Por quê? Porque todo texto de redação do Enem, ele é corrigido baseado em 5 competências, que depois nós vamos ter uma aula bem específica falando dessas 5 competências. A primeira competência, ela equivale ao padrão da norma culta. Ela equivale a você utilizar uma boa linguagem, um bom desenvolvimento linguístico, onde você escreve de forma correta, sem as falhas gramaticais, as palavras de forma bem utilizadas na sua semântica, o processo de escolha de vocabulário. Nós vamos estudar isso muito bem na competência de número 1. Na competência de número 2, nós vamos estudar também durante as aulas o processo de ligação com a temática proposta. O seu texto deve estar inteiramente interligado com o tema proposto. Lembrando que essa competência de número 2, ela é muito danada, porque muitas vezes quando você não consegue fazer a coerência entre o seu texto e a temática proposta, você acaba zerando a redação. E é nessa competência 2 onde você também vai demonstrar o seu processo de repertório sociocultural. Claro que você vai ver no texto por inteiro, mas é nessa competência que ele dá ênfase, né, no texto. E a competência 3 equivale ao processo argumentativo, da seleção, da organização de ideias. E a competência 4 vai falar justamente sobre o processo de coesão e de coerência no seu texto, quando o seu texto tem aquele processo fluido. Mas, na aula de hoje, nós vamos nos determos a uma competência importantíssima, porque ela sozinha vale 200 pontos. É a competência de número 5. A competência de número 5, que é a conclusão, eu trouxe, olha aí na tela, você pode perceber, eu trouxe algumas informações importantíssimas sobre a competência 5. O que diz a competência de número 5? O candidato ele precisa elaborar uma proposta de intervenção social para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. E aí, se você conseguir os 200 pontos, que é a nota máxima dessa competência, isso quer dizer que você conseguiu elaborar muito bem a proposta de intervenção social de modo detalhado, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Observe bem, tá? 200 pontos você só vai conseguir se você conseguir elaborar muito bem. Eu deixei até em negrito para você não esquecer. Elaborar muito bem a proposta de intervenção social de modo detalhado. Eu vou explicar hoje direitinho para vocês. Tem aluno que já passou por mim que detesta quando eu falo do detalhamento, mas eu vou mostrar para vocês hoje. Com certeza você que é aluno nota 10, que está acompanhando o nosso programa, você vai com certeza entender perfeitamente o que é e como fazer esse detalhamento, que é obrigatório, tá? Porque para você ter os 200 pontos, você precisa fazer o detalhamento na sua conclusão. Então veja aí, elabora muito bem a proposta de intervenção social, de modo detalhado relacionado ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Se você perder 40 pontos, que aí você vai ter uma nota de 160, você elabora bem, olha que já modificou, viu? Já não é muito bem. Você elabora bem a proposta de intervenção social e esta é relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Observe que com 160 pontos, você já não fez a intervenção de forma muito bem feita e também você já esqueceu do detalhamento, que isso é importantíssimo na redação. Se preocupa não, que daqui a pouquinho eu mostro para você isso na prática, como se faz o detalhamento
da conclusão na redação. Se você tiver 120 pontos, você elabora uma proposta de intervenção social mediana, que infelizmente a maioria dos alunos não estão conseguindo fazer a conclusão, e quem não consegue fazer geralmente tem uma intervenção social mediana, e esta é relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Porém, se você tiver uma proposta de intervenção bem insuficiente, você elabora a proposta de intervenção insuficiente e esta ainda está relacionada com o tema, mas não está articulada com a discussão desenvolvida no texto. Aí, meus queridos, vocês só vão ter, e minhas queridas, apenas 80 pontos, que é uma nota bem abaixo. E claro, né? Se você elaborar uma proposta de intervenção precária, vaga, aí você só tem 40 pontos, que é a nota mínima para cada competência. Ou você que é nota 10 não vai passar por esse perrengue se você não apresentar uma proposta de intervenção social ou não tiver de acordo com a temática proposta ou articulada a discussão desenvolvida no texto, aí você acaba zerando a sua competência de número 5, que é uma competência importantíssima. Quem acompanha o programa Nota 10 deve lembrar que eu coloquei lá na primeira aula sobre o processo de introdução e o processo de desenvolvimento. Então agora nós vamos para o processo de conclusão. Em outras palavras, na introdução você apresentou a ideia. No desenvolvimento você argumentou, você fundamentou a sua ideia. Na conclusão, você vai ter que propor uma solução, um processo de intervenção para a problemática que foi abordada lá na introdução baseada na tese, desenvolvida, argumentada e fundamentada no desenvolvimento, e agora é necessário que você proponha uma solução para isso. Quem está em casa pode muito bem dizer assim: professor, beleza, já compreendi numa boa, agora o senhor poderia mostrar isso na prática? Com todo prazer, meus amores. Olha aí na tela, por favor. Antes de mostrar o exemplo, eu gostaria que você gravasse em sua mente esse pequeno esquema que está aí. A ação, o agente, o modo, o efeito e o detalhamento. Se você não tiver na sua conclusão esses 5 elementos, eu sinto muito. Você não vai ter uma nota boa na sua conclusão. Por quê? Porque todo o processo de intervenção, ele é feito através de 5 elementos. Quais são eles? Você tem que me dizer quem vai resolver o problema, o que vai ser feito para essa resolução acontecer, como, o modo como isso vai acontecer e para quê? Qual a finalidade dessa intervenção? Lembrando que está aí bem no centro o danadinho do detalhamento. Muitos alunos esquecem desse detalhamento. Lembrando a vocês também que ele pode ser feito por cada um, em cada um dos elementos. Você pode colocar o detalhamento na ação, ou você pode, se for mais fácil e prático para você colocar o detalhamento no agente, ou você pode colocar o detalhamento no modo, ou você pode colocar o detalhamento no efeito, na finalidade. Você pode utilizar o detalhamento em qualquer um desses elementos, beleza? Mas não esquece, todo parágrafo de conclusão se faz necessário ter a ação, o agente, o modo, a finalidade e o detalhamento. Se você não tiver todos esses elementos, eu repito, sinto muito, fica complicado você ter uma conclusão bem elaborada. E aí, antes de passar para o parágrafo de conclusão, observem aí, pessoal, ó, o que deve ter na minha conclusão, professor Ismar? Muito prático. É necessário ter uma proposta de intervenção em apenas um parágrafo, por favor, não esqueça. Nessa proposta de intervenção, você tem que me dizer o que vai ser feito e como vai ser feito.
quem vai garantir esse funcionamento e quem vai fazer e para quem isso vai ser feito. Se você conseguir analisar tudo isso, na sua conclusão, você com certeza vai fazer um bom texto. E claro, né? E o que não se deve, professor? Na conclusão, não se deve ter ideias genéricas, não se deve ter argumentos vagos e nem muito menos inespecificidade. Claro que você precisa ser mais específico. E, por favor, não esqueça do que eu disse. Nada de você fazer intervenções mirabolantes, né? Nada de escrever no texto que quem vai resolver o problema, por exemplo, do saneamento básico no nosso país é só chamar a Liga da Justiça, que eles estarão aqui para resolver. Não é bem isso, tá? É necessário você ter uma intervenção correta, concreta, possível, prática, e para isso nós vamos estudar aqui no programa Nota 10 direitinho sobre a conclusão. Deixa eu mostrar para você que está em casa, acompanhando o nosso programa, claro, programa Nota 10 aqui da TCM, com um timaço de professores. Me orgulho muito em fazer parte desta equipe. E deixa eu mostrar para você, por gentileza, um parágrafo de conclusão. Este parágrafo eu trouxe praticamente para que vocês pudessem entender como e onde se encontra cada parte do parágrafo de conclusão, cada elemento que eu acabei de comentar. Observe aí na tela que eu coloquei de forma bonitinha, só para que vocês pudessem compreender. Vamos lá, vou ler com calma e prestando bastante atenção para vocês entenderem bem sobre o parágrafo de conclusão. Observem aí, por gentileza. Destarte: para que as pessoas com deficiência na audição consigam o acesso pleno ao sistema educacional, é preciso que o Ministério da Educação, em parceria com as instituições de ensino, promova curso de Libras para os professores, por meio de oficinas de especialização à noite, com horário livre para a maioria dos profissionais, de maneira a garantir que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos, facilitando o acesso desse grupo ao estudo. Em adição, o Estado deve divulgar propagandas institucionais ratificando a importância do respeito aos deficientes auditivos, com postagens nas redes sociais para que a discriminação dessa minoria seja reduzida, levando a maior inclusão. Observe bem, você que está em casa deve ter percebido, né? É importante que na conclusão você faça uma retomada da ideia principal, lembrando que o Enem atualmente não cobra essa retomada de uma forma obrigatória, porque já foi cobrado, mas agora não é tão obrigatório. Porém, se você fizer a retomada de tese, retomada da ideia principal, ele vai perceber, o corretor, que o seu texto está bem unido, os parágrafos de introdução com desenvolvimento e, claro, com a conclusão, apesar de que eles são distintos, mas eles são bem unidos. São irmãozinhos gêmeos, né? Os parágrafos. Observe que se você ver aí, eu coloquei de uma cor diferente. O Ministério da Educação, em parceria com as instituições de ensino, é praticamente o agente. Tá lá, você pode olhar lá embaixo que tem a referência, né? Você pode observar que eu coloquei numa cor vermelha: promova cursos de Libras para os professores. É a ação que deve ser feita. Pode observar que eu coloquei na cor verde: por meio de oficinas de especialização à noite. É o modo, é a maneira como essa ação vai acontecer. É uma forma de você dizer como esse processo vai acontecer. E observe que eu coloquei aí, de forma na cor lilás, o horário livre para a maioria dos profissionais, né? Para a maioria dos professores. Que, claro, o horário livre para a maioria dos profissionais é o detalhamento.
que nesse caso eu estou fazendo um detalhamento do modo, do meio do qual eu estou utilizando. Mas não esqueça que eu já disse para você que está em casa que esse detalhamento ele pode acontecer em qualquer parte da sua conclusão. Você pode fazer um detalhamento do agente. Professor, dê só um exemplozinho rápido. Por exemplo, se você estiver colocando lá na sua conclusão, é necessário, é importante, cabe ao MEC, Ministério da Educação, aí, detalhamento, órgão responsável pelo processo de educação no país. Então você estaria fazendo um detalhamento do agente, que era o MEC, certo? Então você pode fazer um detalhamento tanto da ação, você pode fazer um detalhamento do agente, você pode fazer um detalhamento do modo, você pode fazer um detalhamento da finalidade. Professor, pena que eu não posso perguntar porque tá ao vivo, tá aqui, eu tô assistindo e tal. Mas, professor, e se eu perguntasse assim, é preciso fazer um detalhamento de todos eles? Não, meus amores, basta de um dos elementos. Você pode fazer o detalhamento de um deles. No caso do texto que eu trouxe, eu fiz um detalhamento do modo. Promova curso de Libras para os professores, é a ação. Por meio de oficinas de especialização à noite, é o modo. Um horário livre para a maioria dos profissionais é o meu detalhamento do modo. De maneira a garantir que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos, facilitando o acesso desse grupo ao estudo. E aí você pode perceber que é o efeito, a finalidade dessa intervenção. E claro, né? Não é obrigatório, mas eu posso colocar na minha conclusão um pouco mais do que uma intervenção. Não com detalhamento, não de forma tão específica, mas observe que eu coloquei mais uma intervenção. Ó, em adição, usei aí um conectivo, né? Em adição, o Estado deve divulgar propagandas institucionais ratificando a importância do respeito aos deficientes auditivos, com postagem nas redes sociais, para que a discriminação dessa minoria seja reduzida, levando a maior inclusão. Então você pode observar que eu coloquei aí a questão de mais um processo interventivo, mais um processo de intervenção na conclusão. Isso não é obrigatório, mas eu já li redações que foram 1000 no Enem e já li várias redações de inúmeros alunos, onde o aluno colocou apenas um processo de intervenção, ele colocou apenas um agente, um modo, uma ação, um efeito, um detalhamento e pronto. E também já encontrei redações onde praticamente o aluno utilizou 3 agentes e um deles com uma intervenção muito forte e os outros apenas para trazer um pouquinho mais de credibilidade para a sua intervenção. Beleza? Então não esqueçamos, a gente vai daqui a pouquinho para o intervalo. Quando a gente voltar, eu trago um pouquinho mais de informações sobre o processo conclusivo. Mas não esquece, tá? É necessário ter a retomada da ideia, o agente, a ação, o modo, o efeito e o detalhamento. A sua conclusão vai ficar maravilhosamente perfeita. A gente vai para o intervalo e volta já já com a continuação desta aula sobre o parágrafo de conclusão. Sai daí, programa Nota 10 TCM, a gente volta já. E aí, meus amores, estamos de volta aqui com a nossa aula depois de um maravilhoso intervalo. Tomar um pouquinho de água, que faz bem à saúde, claro, a voz também. Mas nós estamos de volta aqui para o nosso maravilhoso e um bom entendimento sobre as partes do texto da redação. Como eu tinha dito antes no primeiro bloco, a conclusão, ela é uma das partes muito importantes porque ela vale 200 pontos. E claro, né? Tá aí na tela, você pode acompanhar que é necessário
estarem presentes os elementos da conclusão. A retomada de ideia, que eu já disse que não é tão obrigatório assim, não é nem agora, né? Mas é importante que você tenha a ação, que você tenha o modo, o detalhamento, a finalidade, o agente. Se não tiver todos esses elementos da conclusão, aí vai ficar um pouquinho complicado para o corretor corrigir e dar uma nota boa para o seu texto. Pois vamos lá. Dando continuidade ao nosso processo de conclusão, eu gostaria muito, para deixar mais claro, mais evidente e ao mesmo tempo trazer informações mais precisas, observem aí na tela e você vai encontrar algo importantíssimo sobre o processo de conclusão. Não podemos esquecer, é necessário o agente, é necessário a ação interventiva, o modo e o meio, né? E o efeito. Só para deixar claro para vocês, o agente é quem executa a intervenção. Por exemplo, se refere ao ator social escolhido pelo participante para solucionar o problema. E a escolha desse elemento, ela deve estar totalmente relacionada ao nível de ação que o participante pretende atingir com a sua proposta. Muitos alunos, quando vão escrever a sua conclusão, geralmente eles colocam o agente, a questão do governo, que infelizmente, né, eles são os maiores responsáveis por inúmeros contextos de necessidade de intervenção. Mas também é importante que você possa deixar claro que tipo de governo. É o governo federal, né? É o governo estadual. Então, quanto mais você especificar e deixar claro para o seu corretor o processo de intervenção, melhor vai ser sua nota. Só não esquece, se refere à questão daquele que é escolhido para solucionar o problema. E essa escolha, ela não pode deixar de estar relacionada ao nível de ação que o participante pretende atingir com a sua proposta. É necessário também que tenhamos a ação interventiva, e o que deve ser feito, né? A ação prática apontada como necessária para a solução do problema abordado pelo tema. Então, essa parte é muito importante. É a mola mestra da sua conclusão. É o que vai ser feito? É a ação. É o ponto máximo da sua conclusão. É nesse contexto que você vai deixar bem claro que a solução para o problema que está sendo discutido, para a temática que está sendo analisada pelo tema proposto do Enem, a ação para que se possa pelo menos amenizar, pelo menos mitigar determinados problemas, vai aparecer aí nesse contexto. É a partir desta ação, que nós reconhecemos a intenção de propor uma intervenção para o problema que está sendo abordado. Então, essa parte da ação é muito importante. Quem quiser em casa pode muito bem treinar o contexto da ação, buscando um processo de detalhamento. Eu acho muito forte, muito importante, quando eu estou corrigindo uma redação e nela eu encontro na conclusão todos os elementos, principalmente o detalhamento na ação, que isso pode ser feito de uma forma muito, muito maravilhosa. Também não posso deixar de ter o modo, o meio, né? Por meio de que essa ação ela vai ser executada. Como isso vai acontecer? E aí diz respeito à maneira. Isso diz respeito aos recursos pelos quais a ação interventiva é realizada. Se você não conseguir demonstrar muito bem esse processo, sua conclusão também vai ficar a desejar. E claro, né? Esse elemento, o meio, né, o modo, o recurso que você utiliza para a ação interventiva ser realizada, ele dialoga diretamente com a exequibilidade da ação proposta e revela o quanto
ela é plausível, o quanto a sua ação é factível. Por exemplo, professor, não entendi bem não. É necessário que, através desses recursos, da maneira como você propõe para que a sua ação ela seja realizada, esse elemento dialoga diretamente com a forma de execução. É necessário que você execute de uma forma clara, precisa, importante, possível. Às vezes os alunos, quando estão escrevendo a conclusão, eles colocam alguns processos de intervenção que são muito utópicos, são muito difíceis de acontecerem. Então, é melhor que você preste bastante atenção na aula nota 10 da TCM, que com certeza você vai buscar uma proposta que revela algo que seja plausível, algo que seja factível, que possa ser executado e que com certeza é uma boa intervenção. E claro, o efeito, né? É o para quê, a finalidade desse processo de intervenção. Corresponde aos resultados pretendidos ou alcançados pela ação interventiva e podem aparecer no texto como uma finalidade, como uma consequência ou até mesmo como a conclusão. É a conclusão da sua conclusão. Lembrando bem, antes de dar continuidade aqui o comentário, não esqueçam que todos os parágrafos, o parágrafo de introdução, o parágrafo de desenvolvimento 1, o parágrafo de desenvolvimento 2 e, inclusive, a conclusão, não esqueçam que eles têm começo, meio e fim. Então, todo parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão do parágrafo de introdução. Introdução, desenvolvimento e conclusão dos parágrafos de desenvolvimento. E a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do parágrafo de conclusão. Até mesmo porque todo parágrafo tem que ter começo, meio e fim. Observe que aí na finalidade ele diz, né? Corresponde aos resultados pretendidos ou alcançados pela ação interventiva e pode aparecer no texto como uma finalidade, como uma consequência ou uma conclusão do próprio parágrafo de conclusão. E não esqueçam, tá? O detalhamento. Isso é muito importante. Eu tenho alunos que já chegaram até mim perguntando e se chateando porque sempre eu corrijo as redações e coloco para eles que está faltando o detalhamento. Primeiro, não esquece, o detalhamento ele é obrigatório. Vocês viram lá no comecinho dos slides, quando eu mostrei que é muito bem argumentada a sua conclusão, muito bem fundamentada o seu processo de intervenção, se você tiver um bom detalhamento. E aí o detalhamento ele distingue notas 3, 4 ou 4 e 5, né? E ele pode ser expresso por meio de uma justificativa, o detalhamento pode vir por meio de uma explicação, o detalhamento ele pode vir por meio de uma restrição, pode vir por meio de um exemplo, uma exemplificação e uma postura que se adota ao realizá-la é muito importante para que você entenda que dentro de um contexto de intervenção é necessário que você tenha feito um detalhamento de um dos elementos do parágrafo conclusivo. Se você conseguir fazer muito bem este processo de intervenção, aí você vai ter uma boa nota na conclusão. Vou mostrar aqui para vocês, um parágrafo de conclusão que eu sou apaixonado. Eu gosto muito de pesquisar na internet, de ler determinadas redações que foram 1000 na prova do Enem, de ter como base determinadas informações. Isso é muito, muito válido. Não se preocupe que você não está fazendo errado, né? Se você estiver lendo, discutindo, analisando, tentando compreender determinados textos que já foram escritos. Claro, né? Tem alguns que a gente fica meio preocupados, analisando e tudo, mas a maioria dos textos escritos, principalmente os que foram 1000 pontos,
eles têm um processo de conclusão maravilhoso. E aí eu trouxe este parágrafo para que nós pudéssemos analisar tintim por tintim do parágrafo de conclusão. Acompanhe comigo a leitura desse parágrafo que está na tela. Olhe bem aí. Assim sendo, deve-se ressaltar o desejo social por justiça. Porém, esta não deve ser executada por atos tortuosos ou horrendos quanto os próprios crimes cometidos. Antes, é preciso, através do processo legislativo, viabilizarmos o cumprimento mais rígido e eficaz na execução da punição, tais como ausência de regalias, limites no processo de visitas, de acordo com a necessidade de cada apenado. As instituições de ensino devem propagar palestras e debates sobre a temática da violência, utilizando das redes sociais para sanar quaisquer tipos de crime. É de suma urgência também, por parte de nossos representantes, um investimento em melhores condições de vida para o cidadão, como empregabilidade, segurança, educação e, acima de tudo, um comportamento de maneira adequada, ajustando os fatores para, com honestidade, caráter e ética, construir o seu futuro. Eu não sei se você está em casa, que está acompanhando o nosso programa, conseguiu compreender, mas este parágrafo, você pode observar que ele foi utilizado com 3 agentes, né? Isso pode muito bem acontecer. Já tiveram no Enem algumas notas que foram notas máximas de textos que tinham 3 agentes no parágrafo. Observe também que esse parágrafo ele está um pouquinho extenso, mas ele está no tamanho adequado. A pessoa que o escreveu, eu corrigi essa redação, ela me deu permissão, né, para utilizar o exemplo. Ela conseguiu fazer em 9 linhas este parágrafo. É um parágrafo que está muito bem escrito, um parágrafo que tem o contexto, né, a retomada da ideia principal, depois vem com o agente o Poder Legislativo, depois um outro agente as instituições de ensino e depois um outro agente os nossos representantes. Como eu disse para vocês, nem sempre é necessário você ir tão a fundo em todos eles, detalhar todos os elementos, fazer de forma tão detalhada todas as intervenções. Não há essa necessidade. O que há necessidade, para não dizer obrigatoriedade, é que você tenha um agente, uma ação, um modo, uma finalidade e o detalhamento de um desses elementos obrigatoriamente bem feitos e bem estruturados. Então, isso é obrigatório. Mas você pode perceber que esse parágrafo, ele é um bom parágrafo. Infelizmente, eu já encontrei textos e redações que o parágrafo de conclusão era muito curto. Eu tenho muito receio das pessoas que escrevem parágrafos curtos demais ou longos demais. Assim mesmo, eu também tenho receio das pessoas que escrevem os períodos curtos demais ou os períodos longos demais. Mas, como eu sempre digo para os alunos, isso não é uma regra. É apenas uma sugestão quando eu estou corrigindo. E, claro, isso facilita a compreensão do corretor. É muito importante que você tenha esse cuidado, porque sempre que a gente escreve para o outro. A gente escreve porque alguém vai corrigir. Então, é necessário que a gente escreva da forma mais clara, mais importante e mais precisa para que o outro possa compreender. Então você pode ver aí nitidamente, né? O Poder Legislativo viabilizar o cumprimento mais rígido e eficaz na execução da punição. Aí ele traz um detalhamento da punição, como, por exemplo, a ausência de regalias, os limites no processo de visitas, né?
a questão de acordo com a necessidade de cada apenado, levando em consideração que esta informação ela é baseada principalmente na questão do tema ligado ao contexto carcerário no nosso país, o contexto ligado à questão das instituições prisionais do nosso Brasil. Então é um tema muito forte, é um tema bem complicado para nós buscarmos um processo interventivo, né? Por último, eu deixei aí a questão também do agente, que são os nossos representantes. Um investimento em melhores condições de vida para o cidadão, como empregabilidade, segurança, educação e, acima de tudo, um comportamento de maneira adequada, ajustando os fatores com honestidade, caráter, ética, para, claro, construirmos um futuro bem melhor. Se tivéssemos esse processo de ressocialização, com certeza os nossos apenados eles teriam um outro significado para a nossa sociedade. Essa conclusão ela foi feita baseado num tema proposto muito importante, que é a questão do sistema carcerário, né? Do sistema prisional brasileiro. Que nas próximas aulas, né, nós vamos trabalhar muito bem a questão dos temas propostos. Eu sempre costumo dizer que essa é a aula mais importante de todas. Por quê? Porque todo aluno, quando encontra um professor de redação, a primeira pergunta que ele faz é essa: professor, qual o tema que você acha que vai ser na prova do Enem? Então, nas próximas aulas, nós vamos estudar, discutir e analisar um pouquinho sobre os temas, as temáticas propostas para o Enem 2022. Eu acredito que deu para vocês entenderem. Eu gostaria só de reforçar e mostrar aqui para vocês novamente essa tela, deixar bem claro que isso aí é obrigatório, certo? No parágrafo de intervenção, que é o parágrafo de conclusão, é necessário que você tenha a ação, o agente, o modo, a finalidade e o detalhamento de um desses elementos. Muitos alunos dizem assim: professor, mas eu já sei que tem que ter tudo isso. Além de você saber, é necessário que você ponha em prática. É necessário que estejam presentes no seu texto. É importante que eles estejam presentes e muito bem colocados, certo? Para que o leitor consiga compreender direitinho as partes da sua conclusão. Onde está a retomada da ideia, quem é o agente responsável para essa solução, qual é a ação que deve ser feita, como essa ação vai ser executada, através de que ela vai ser executada, quais são os recursos que vão ser utilizados para que ela possa ser executada e, claro, né, para que vai servir a finalidade desse contexto. Então, não esqueçam, a conclusão ela é a parte mais importante do texto, porque sem ela fica um pouquinho complicado de você entender. Entre aspas, não adianta você ter uma boa ideia, que é o caso da sua introdução, uma boa tese, uma boa proposta de problemática, sua introdução está maravilhosa, o seu desenvolvimento 1 e o seu desenvolvimento 2, de forma muito bem argumentada, muito bem fundamentada, com ótimas estratégias argumentativas e um maravilhoso repertório sociocultural. Quando chega no parágrafo de conclusão, você não consegue fazer um processo de intervenção adequado, correto, coerente e, acima de tudo, possível, né? Bem executado, que possa ser bem executado. Como eu disse agora há pouco, no início da aula, não tem como você resolver determinados problemas chamando a Liga da Justiça. Nem muito menos resolver os problemas como se fosse num passe de mágica. Então é necessário que você tenha isso bem organizado, bem esquematizado no seu texto. A você que acompanha a nossa aula no programa Nota 10, já deve ter percebido que
essa estrutura dissertativa argumentativa, ela é ensinada e explicada e discutida por inúmeros professores de diversas formas. Essa que eu estou passando para você é apenas uma das. Existem professores fantásticos por aí que demonstram a introdução, o desenvolvimento e a conclusão de uma forma bem diferente, não menos ou não mais importante. Uma coisa vocês não podem esquecer: a introdução é a apresentação da ideia. O desenvolvimento é a fundamentação da ideia. A conclusão é a solução, é a intervenção para essa ideia. Se você consegue propor uma boa ideia, fundamentá-la e buscar uma solução, uma intervenção para tudo que foi discutido, o seu texto dissertativo, argumentativo, ele vai ser maravilhoso. Então, eu deixo aqui as últimas dicas para vocês. Nas próximas aulas, não percam, o programa Nota 10 vai estar maravilhoso, onde eu venho trazendo alguns temas de redação para serem discutidos e analisados. Alguns prováveis, outros não tão prováveis, mas com certeza a pergunta que não quer calar: professor, me diga aí qual é o tema, Erismar? E aí nós vamos discutir isso na próxima aula. Um beijo bem grande para todos vocês. Nós que fazemos o time Nota 10 da TCM, estamos aqui para ajudar você nessa prova do Enem 2022. Vem com a gente, assista as nossas aulas e com certeza você vai fazer uma boa prova do Enem. Até a próxima aula, um cheiro bem grande, nos encontraremos com os temas de redação. Um beijo e até a próxima. Valeu! E aí, meus amores, estudantes para o Enem 2022, nós do programa Nota 10 da TCM, eu, professor Erismar Cunha, trago aqui uma dica rapidinha para vocês, que é uma das mais importantes, ou talvez a mais discutida entre os alunos. Por exemplo, professor, quando eu for fazer a prova no dia da prova de redação, é melhor eu fazer primeiro a prova de linguagens ou é melhor eu começar pela redação? Essa dica é infalível. Se bem que não é uma regra, o próprio nome diz, é uma dica. Eu sempre indico para os alunos que é melhor começar fazendo a redação, principalmente o seu rascunho, claro, porque muitos alunos nem costumam fazer o rascunho, eu acho isso complicadíssimo, mas a dica é: comece fazendo o seu rascunho, anotando todas as suas ideias. Aproximadamente você vai gastar em torno de 30 a 40 minutos para fazer o seu rascunho. Depois que você tiver com o rascunho pronto, você dá uma paradinha, vai lá na prova de linguagem, tenta responder algumas questões, vai observando palavras, expressões que possam estar presentes na prova de linguagem e melhorar a sua escrita na prova de redação. E aí depois que você finalizar a prova de linguagem, você terá mais ou menos aproximadamente, uns 30 a 40 minutos para você passar a limpo a sua redação. Não esquece, começa primeiro pela redação. As ideias vão estar bem organizadinhas de mente, você vai estar relaxado, pode anotar todas as informações sem esquecer. Primeiro a redação, depois a questão da prova de linguagem, depois você volta a passar a limpo. Essa é só uma dica. Muita gente acha melhor começar pela redação. Valeu! Estou aqui fazendo as minhas anotações para essa prova que vai ser de grande valia para o meu futuro. E você, está fazendo também as anotações? Se você está fazendo as anotações, então você lembra da dica que eu te dei da última vez sobre redação. Pelo menos um dos pontos eu vou falar aqui. Eu disse a você que você não pode, em hipótese alguma, fugir do tema proposto pelo Enem. Você lembra disso, né? Então anota aí de novo. Preste atenção, marca aí, usa um marca-texto. E agora, meu amor, a gente vai ficando por aqui. Nossa aula, nosso programa, mas a gente volta sexta-feira com muito mais
tá bom? Eu vou olhar aqui no meu cronograma qual vai ser a aula de sexta-feira. Nós teremos espanhol e história. Se prepara, se organiza, tá bom? Que a gente volta sexta-feira a partir das 21h15. Te vejo lá. Te espero lá. Estou cansada, meu amor, mas é isso aí. Firme e forte nos estudos porque o futuro nos espera.